Boa noite, queridos, graça e paz, é bom estarmos aqui nesta noite, conduzidos pela boa mão do Senhor, trazidos para esse momento pela boa mão do Senhor. Somos gratos a Ele, porque nos tem sustentado, até aqui nos tem ajudado, nos tem auxiliado, e é nessa convicção que passaremos os próximos minutos juntos, celebrando, adorando, glorificando o nome dEle, rendendo graças, rendendo louvores, expressando nossa gratidão por tudo que Ele é nas nossas vidas. Deus tem a oportunidade, tem o privilégio de agir em nosso favor. Ele age em nosso favor por graça e age por quê? Porque nós entendemos, reconhecemos, assumimos que dependemos dEle. É por essa razão que estamos reunidos mais uma vez com esse propósito, oferecermos um culto àquele que é o único, digno e merecedor da minha adoração. Por este instante, por esse momento que passaremos juntos, nós vamos orar agora e rogar ao Senhor que nos abençoe e que nos conduza. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esta noite, obrigado pelo privilégio de estarmos congregados, ainda que à distância, virtualmente, reunidos, ainda que, ó Deus, separados, mas não sozinhos, distanciados, mas não isolados, porque o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, é aquele que nos torna um nesse instante. Nós, como igreja do Senhor, estamos reunidos agora. Estamos reunidos com um só propósito, com um só pensamento, com uma só intenção, de oferecer ao Senhor um culto do qual somente o Senhor é digno. Apresentarmos ao Senhor a nossa adoração, rendendo-nos diante de Ti, rendendo-nos, ó Deus, diante do Teu poder, diante da Tua majestade, reconhecendo o quanto carecemos, o quanto somos necessitados do Teu cuidado, da manifestação do Teu favor para conosco. Receba a adoração que estamos aqui para Te prestar. Tem compaixão de nós, fala aos nossos corações através de cada ato desse culto. Visita, Deus, em especial aqueles, Senhor, que porventura estejam enfermos, estejam acamados, aqueles que estão agora no trabalho, visita a cada um. E que cada família da Tua igreja, cada servo Teu, cada serva Tua, que agora está ao alcance dessa palavra, ao alcance da nossa voz, que também o Teu Espírito Santo possa, de uma maneira toda singular, toda especial, falar a esse coração, alcançar esta vida. No nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém, amém. Nós vamos fazer a leitura de um texto, e eu gostaria de chamar a sua atenção. Deuteronômio capítulo 8, é o texto que eu gostaria de estar lendo com vocês para a abertura desse culto. Ele diz assim, Deuteronômio 8, a partir do verso 7. Pois o Senhor teu Deus te introduz numa terra, numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais profundos, que manam dos vales e das montanhas, terra de trigo, escute isso, cevada, vides, figueiras, romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro e de cujas montanhas cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, bendizendo ao Senhor pela boa terra que te deu. Guarde isso, guarde bem isto. Comerás e te fartarás, bendizendo ao Senhor, louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor, rendendo graças ao Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Guarda-te de não te esqueceres do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estares farto,
de teres edificado boas casas e habitado nelas, e depois de se multiplicarem as tuas vacas e as tuas ovelhas, e aumentar a prata e o ouro e tudo quanto tens, se ensoberbeça o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que tirou você da terra do Egito, da casa da servidão. Escute, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, escorpiões, árida e sem água, onde fez jorrar para ti água da pedra e dos rochedos, que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheceram, a fim de te humilhar e provar, e afinal te fazer bem. Não digas no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me proporcionaram esta riqueza. Antes, escute isso, hein? Antes te lembrarás de que o Senhor teu Deus é que te dá força para adquirires riquezas, confirmando a aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que te dá força para adquirires riquezas, e assim confirmar o pacto que jurou a teus pais, como hoje se vê. Você percebe o que esse texto nos ensina? O que esse texto diz a mim e a você, traduzindo numa simples frase: se não fora o cuidado do Senhor, se não fora a misericórdia do Senhor, se não fora a provisão do Senhor. O texto em questão traz para nós uma série de advertências, e uma delas é despertar, chamar a atenção dos leitores para aqueles que, porventura, esqueceriam do favor de Deus, poderiam ignorar o socorro e a provisão de Deus. O versículo anterior faz uma crítica sobre aqueles que dependem e exaltam as próprias forças. Você percebeu isso? Olha o versículo 17: não digas no teu coração: a minha força, o poder do meu braço, o meu conhecimento, a minha intelectualidade foi que proporcionou tudo isso. Cuidado, há uma advertência e uma crítica duríssima que recai sobre esses. Eu prefiro, e eu espero que você também prefira, reconhecer a nossa mais absoluta dependência da boa e misericordiosa mão do Senhor. Sabe por que eu prefiro depender desse socorro de Deus, dessa mão de Deus? Porque é Ele quem me fortalece quando estou cansado, é Ele quem me toma pelos braços quando estou sufocado, asfixiado em minhas crises e perturbações, é Ele quem me renova o ânimo quando diante das adversidades. A tendência minha e de qualquer ser humano é ver suas forças serem esgotadas. É Ele quem me renova o ânimo, é Ele quem me enche de motivação, a despeito de tantos obstáculos, a despeito de tantas surpresas na nossa jornada. É Ele quem nos renova o ânimo e nos dá motivação. Mais um pouco, vá à frente. Mais um pouco, estamos quase chegando. Não desanime. Como disse o profeta Isaías: os que esperam no Senhor, sim, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É Ele é o motivo da minha adoração, Ele é a razão do meu louvor, Ele é o combustão da minha alegria. A minha alegria está na força do Senhor.
É Ele quem renova essa força e esse vigor. É Ele quem faz com que aquilo que parece impossível venha a existir. É Ele quem traz a existência. A palavra do Senhor nos ensina isso. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Sabe por quê? O apóstolo Paulo nos faz lembrar essa verdade e que deve servir como princípio para as nossas vidas. Porque tudo é dele. Tudo é dele. Tudo deve ser para ele. Glória, pois, a ele, porque somos dele e vivemos para ele. Tudo que recebemos é provisão dele, é favor dele, é graça dele para comigo e com você. Então, por favor, guarde bem esta verdade. Antes te lembrarás de que o Senhor teu Deus é que te enche de força. Tem uma versão que diz assim: é quem te enche de força. O Senhor teu Deus é quem renova o teu ânimo, é quem te faz andar por caminhos altos. É Ele, confirmando a aliança, confirmando a palavra que Ele mesmo deu, jurou por seu próprio nome. É Ele. Que Deus tenha compaixão de nós, misericórdia das nossas vidas e nos auxilie, nos ajude. Nós vamos compartilhar com os irmãos algumas informações que são importantes a respeito da dinâmica da igreja, lembrando a todos vocês que iniciamos na última quinta-feira a nossa escola bíblica às quintas-feiras, 7h. Na próxima quinta-feira, 7h, estaremos juntos uma vez mais para a escola bíblica em classe única na nave, no santuário. Também, lembrando aos irmãos, terça-feira temos o Jardim de Oração da MCM, às 8h. Lembrando também, estamos com o Memorial da Ceia para acontecer no próximo domingo, dia 21. Então, dia 21, teremos o Memorial da Ceia aqui na igreja. Aqueles que puderem estar conosco na nave, então, que se reúnam conosco. Se você quiser e participar conosco do carro, por conta da idade, do cuidado, por conta de ainda não ter sido vacinado, não há nenhum problema. Os diáconos servirão também os irmãos que porventura estejam no estacionamento em seus carros. Então, lembrando a vocês desses compromissos da igreja. E graças a Deus, já retomamos as nossas reuniões do discipulado, os nossos encontros do discipulado. Essa semana que passou foi cheia de boas imagens, de boas reuniões, alegria, festa, por conta desse momento que pudemos retomar através dos grupos do discipulado. Se você ainda não faz parte de nenhum grupo de discipulado, procure a irmã Sarita o mais rápido possível. Envolva-se, integre-se, cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Essa é a nossa sugestão, essa é a nossa palavra para você que está aí na expectativa de viver um ano diferente do que foi 2020, viver um ano mais próximo do Senhor, viver um ano mais intensamente aos pés do Senhor, viver um ano mais debruçado, com mais entrega, com mais serviço. O caminho é o discipulado. Absolutamente um tempo de crescimento reservado por Deus para todos nós. Aos domingos, já começamos no dia 7, aos domingos já estamos com a classe da EBD para adolescentes e juniores presenciais. Essas duas classes já estão funcionando aqui na igreja, nas nossas dependências, com todos os cuidados que exige o protocolo de segurança das nossas autoridades de saúde. Então,
vamos adorar, vamos celebrar ao Senhor. O Ministério de Louvor, a partir desse instante, estará nos conduzindo em suas canções, as canções que estão preparadas para esse momento, e também teremos, através desse instante, a oportunidade de nos apresentarmos ao Senhor, devolvendo aquilo que a Ele pertence, entregando não só, colocando não só nossos dízimos e ofertas, mas colocando também nossas vidas, porque somos dele, nossos talentos, porque são dele, pertencem a ele, ele nos tem dado para usarmos de uma maneira que o nome dele seja glorificado. Então vamos aproveitar esse instante de adoração com as canções que estão preparadas para esse momento e vamos honrar ao Senhor com vidas, talentos e bens. Vamos adorá-lo. Graça e paz, queridos. Boa noite a todos. Que a graça do Senhor esteja na sua vida, na sua casa nesse momento. Nós estamos passando por esse momento delicado, mas confiando no Senhor, acreditando que em nome de Jesus em breve estaremos de volta, reunidos aqui. Estamos realmente reunidos, mas de uma forma diferente, mas com certeza, eu tenho certeza que pela fé em nome de Jesus em breve estaremos todos aqui reunidos, contemplando a face do Senhor juntos, caminhando em um único propósito de exaltar e bendizer o nome do Senhor, um lado a lado, cada um no mesmo amor, na mesma comunhão, na mesma certeza. Eu convido a você nesse momento, querido, em nome de Jesus, para nós louvarmos ao Senhor, bendizer e engrandecer o nome do Senhor, declarando: Jesus, em tua presença reunimos aqui, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor neste lugar. Vamos adorar o Senhor com alegria em nome de Jesus. Aleluia. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, nos rendemos a ti, pois o dia da sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e nos rendemos a ti, pois o dia da sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, a luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais, a luz outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. glória a Deus. Queremos descansar na tua presença, Senhor. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor.
com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar cerquendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Rei. Minha Alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo vive estás. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar cerquendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Muito bem, queridos. Vamos orar consagrando os dízimos e ofertas. Vamos orar colocando diante do Senhor também nossos motivos de gratidão. Aliás, devemos agradecer a Deus a chegada essa semana do Henrico, filho dos nossos irmãos Michael e Cindy. Louvamos ao Senhor pela vida do Nivaldo, da Nete, do Edson, da Lília, os avós do Henrico. Que o Senhor possa abençoar essas famílias poderosamente. Que Deus dê a Michael e Cindy toda a sabedoria do alto para instruir Henrico nos caminhos do Senhor. Vamos também agradecer a Deus o restabelecimento do Gustavo, filho dos irmãos Alício e Rogéria, que sofreu um acidente de moto essa semana e passou por uma cirurgia na última quinta-feira e já está se restabelecendo. Vamos agradecer a Deus o livramento dado ao Gustavo e a condução de todo esse processo cirúrgico e pós-cirúrgico do Gustavo. Vamos continuar orando pela Mara, pela Selma, pelo Saulo, pela Daniele. Vamos acrescentar aí a irmã Geralda também. Vamos continuar orando pela irmã Geralda. Esses queridos nossos que estão dependendo do favor, da graça e do cuidado de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu tens sido um Deus presente, presente no tempo da nossa angústia, da nossa tribulação. Tu tens sido um Deus atento aos nossos clamores e por esta razão nós Te rendemos graças. Rendemos graças porque orávamos pelo Henrico, orávamos pela Cindy e o Senhor deu
aos teus servos, a Cindy e o Maicon, o privilégio de receberem essa semana o seu bebê. Obrigado. Nós te louvamos e rogamos que o Senhor abençoe ao casal, bem como, ó Deus, aos avós, para que eles sejam sábios na condução, na instrução, no ensino, que deverão compartilhar com o Henrico, a fim de que um dia Henrico decida servir a Jesus também. Ó Deus, confiamos aos teus cuidados a vida da Selma, da Mara, do Saulo, da irmã Geralda, confiamos aos teus cuidados a vida da Daniele, confiamos aos teus cuidados o nosso ministério de discipulado, o ministério da escola bíblica, do ensino, confiamos aos teus cuidados a área da música da igreja, que o Senhor continue cuidando de nós, atentos, ó Deus, aos nossos desafios, atento, ó Deus, ao clamor do teu povo, continua, ó Deus, socorrendo a tua igreja, orientando, renovando o ânimo, dando, ó Deus, ao teu povo a alegria de experimentar aquilo que acabamos de ler há pouco no texto de Deuteronômio. O Senhor advertindo a Israel quanto ao desafio, quanto à necessidade de reconhecer o cuidado, a direção e o favor do Senhor em todo o tempo. Abençoa-nos. Nós oramos confiados, devolvendo ao Senhor os dízimos e ofertas, rogando que o Senhor nos dê sabedoria na gestão, que o Senhor multiplique esses recursos, a fim de que a tua igreja, o teu reino, continue, ó Deus, avançando diante dos seus desafios, para a honra e para a glória do teu nome. Por Jesus nós oramos. Amém. Amém. Eu queria convidar os irmãos à reflexão desta noite, que está especialmente embasada no primeiro capítulo de Jó, mas eu preciso, antes de chegar propriamente dita ao texto de Jó, eu quero chamar a sua atenção para o texto que está em João, no Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. Nós estaremos falando esse mês sobre a questão da adoração. Nós estamos fazendo um link do discipulado com as mensagens pastorais envolvendo o tema a adoração. E por conta disso, nós vamos mergulhar hoje nessa experiência de Jó, trazendo para a nossa vivência, trazendo para o nosso dia a dia, algumas atitudes, algumas posturas que Deus encontrou em Jó na condição de adorador, na experiência de um homem que servia e adorava a Deus com integridade. Deus dá esse testemunho a respeito de Jó. Mas em João capítulo 4, verso 23, nós lemos assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Eu quero caminhar com os irmãos na reflexão desta noite, considerando essas palavras de João, aqui registrada por João, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e que João atentamente fez o registro. Jesus falava da instauração do tempo da salvação através do seu sacrifício. E não haveria mais adoradores pautando sua adoração no sacrifício de animais. Por quê? Porque a partir de Jesus, o perfeito Cordeiro de Deus, a adoração ganhava uma nova perspectiva. O Senhor, o Deus eterno,
não estaria mais inclinado, não estaria mais, a partir daquele instante, a partir do momento em que o seu filho, o seu único filho, assume a condição humana para subir a cruz, que era minha e sua, tornar-se, fazer-se pecador, tornando-se pecador, como nós, em nosso lugar, assumindo a nossa culpa, para que de fato o perdão de Deus fosse integralmente experimentado por nós. Isso só seria possível se alguém, um pecador, alguém tornando-se, assumindo o lugar do pecador, do homem pecador. E aí entra a questão da morte de Jesus ser substitutiva, porque ele substitui a mim, substitui a você, substitui a raça humana, fazendo-se pecado por nós. Fazendo-se pecado por nós. Já falamos isso aqui em outras oportunidades. Aquele foi um instante tão difícil, aquele foi um momento tão cruel, tão perverso, que alguns teólogos exploram, trabalham com a ideia de que Deus não suportou olhar seu filho carregando o pecado da raça humana, e então Jesus, do alto da cruz, diz: Deus meu, por que me desamparaste? O santo, diante daquele que se fazia pecado por mim e por você, e se fazia pecado para que nós tivéssemos garantido o perdão, a redenção plena, total. Não mais haveria necessidade de sacrifício de animais, de derramamento de sangue de animais, porque o Cordeiro de Deus derramara seu sangue na cruz, no nosso lugar. Chegou a hora, Jesus diz isso, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura a tais que assim o adorem. Quando eu penso nessa experiência de Jó, eu não tenho como ignorar o fato da influência desse homem, da conduta, da postura de Jó. Que conduta foi essa? Que postura foi essa? Que de maneira extraordinária dá a mim e a você indicativos de um adorador conforme Deus espera que sejamos. Atitudes do adorador que Deus procura, e Deus procura a tais que assim o adorem, em espírito e em verdade. Quando eu olho para a experiência de Jó, a iniciativa, a conduta, as escolhas, as decisões de Jó, provado por Deus, experimentado em dores, e Jó não renuncia, Jó não nega a sua caminhada com Deus, a sua história de vida com Deus, reconhecendo o que era adorado e o adorador. Os dois estão bem identificados. E eu quero começar dizendo a você que aprendo com Jó que um verdadeiro adorador estará preocupado, estará voltado para uma postura de integridade, sempre preocupado com a questão da sua integridade. O texto de Jó diz isso. Jó capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e desviava-se do mal. O adorador tem sim a preocupação com a sua conduta de caminhar em integridade de vida. Eu não hesitaria em dizer que
essa preocupação deve ser uma das primeiras a tomar conta da nossa jornada, da nossa existência como indivíduos numa sociedade em que todos estão atentos aos nossos movimentos, às nossas atitudes, estão apercebidos das nossas decisões. E eu entendo que a escolha de Jó foi de viver em integridade. Por quê? Porque quando naquele diálogo, naquele encontro de Satanás com o Senhor, a primeira coisa que Deus vai dizer ao diabo é: viste o meu servo Jó, homem íntegro? Viste? Você percebeu Jó? Olha lá no versículo 8. Observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. E olha o que Deus diz, o mesmo que é apontado no verso 1, homem íntegro, que não se permitiu corromper, que não se deixa corromper, que não se deixa arrastar pelas regras do sistema desse mundo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, era íntegro, era reto, temia. A ideia de retidão aqui é atrelada à conduta, que tinha uma conduta centrada, equilibrada, temente a Deus e se afastava do mal. Íntegro, honesto, é a qualidade de quem não se deixa corromper, de alguém que age com honestidade, com transparência. Jó era alguém assim, que não se permitiu corromper, não se deixava corromper, agia com transparência, com honestidade. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. Provérbios capítulo 2, verso 7 diz assim: ele reserva a plena sabedoria para os justos, e como um escudo protege quem procura viver com integridade. O Senhor protege o homem íntegro. O Senhor tem prazer no homem íntegro. O Senhor se alegra com aquele que evita, foge, não se permite corromper pelos favores, pelas barganhas, pelos manjares deste mundo. Quem é íntegro e sincero, vive seguro, vive amparado, tem a garantia da proteção do Senhor. Está aí, Provérbios 2, 7, para você buscar. Quem anda com integridade, anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas, será descoberto. Provérbios 10, versículo 9. A integridade beneficia até mesmo a descendência dos adoradores, dos verdadeiros adoradores. Você sabia disso? A integridade passa de geração para geração. Ela contempla, ela se torna bênção na vida dos descendentes do homem íntegro. Olha o que diz o texto bíblico, Provérbios 20, versículo 7. O homem justo anda na sua integridade, e seus filhos são abençoados após ele. Seus filhos, os filhos do homem íntegro, homem no sentido genérico, homem no sentido amplo, raça humana, os filhos do homem, de uma mulher íntegra, os filhos de um jovem íntegro, de um jovem pai de família íntegro, de um homem idoso, avançado em idade, íntegro, de alguém que está iniciando sua vida profissional, íntegro. Seus descendentes serão abençoados. Não é promessa minha não, irmãos. Não é promessa de homem não, isso é promessa de Deus, isso é promessa do eterno. Integridade. O adorador que Deus espera que eu e você sejamos, deve se preocupar com uma vida de integridade.
integridade nos seus negócios, integridade na hora que compra, na hora que vende, na hora que negocia, integridade nas suas relações, relação com Deus, relação com o próximo, relação com as pessoas, integridade permeando, dando sabor à nossa existência. Mas há uma outra verdade que eu aprendo com a experiência de Jó, pensando na condição de adorador que Jó foi, eu aprendo uma outra lição extraordinária. O verdadeiro adorador, aquele adorador a quem Deus busca, e Deus procura a tais que assim o adorem. Lembra-se, João 4:23, esse adorador tem uma preocupação muito singular, onde ele vive, no ambiente em que ele vive, no seu seio familiar, no ambiente profissional. Ele tem esse cuidado, o texto nos ensina isso, preste bem atenção. Jó tinha uma família, tinha mulher, tinha filhos, tinha noras, tinha genros. Jó tinha uma família, e o texto diz, versículo 5 de Jó, capítulo 1, terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. A ideia aqui é, Jó orava com eles, com seus filhos, a fim de consagrá-los, a fim de apresentá-los ao Senhor. E em apresentando ao Senhor, olha o que diz o texto: levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, por cada filho, pensando Jó, talvez os meus filhos tenham pecado, talvez os meus filhos tenham blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó tinha uma preocupação toda especial em ter seu lar, sua casa, seus filhos, seus empregados, os que caminhavam com ele, caminhando em uma postura de vida identificada, uma postura, uma conduta de vida que revelasse, que apontasse para um compromisso, para um testemunho de vida com Deus. Jó não queria que seus filhos conservassem, preservassem, vivessem no pecado contra Deus em seus corações. Jó não queria sequer pensar nisso. Quando terminavam suas festas, quando terminavam suas reuniões, e reunião de família é sempre uma grande festa. Reunião de família tem coisas boas, tem boas recordações, tem às vezes experiências difíceis, tem às vezes resgate de lembranças que precisam ser trazidas à memória para que feridas sejam cicatrizadas. Às vezes reunião de família tem aquilo que nós chamamos de lavar roupa suja, tem tudo isso. Não era diferente na experiência dos filhos de Jó. Eles podiam exceder em alguma coisa, levantar mais a voz contra o outro, aborrecer-se, irar-se, de repente ser mais áspero, ou mesmo cometer um pecado mais sério. E então Jó preocupado com esses filhos, ele levanta, ele chama esses filhos e diz: vamos orar. Ele chama esses filhos e diz: vocês têm noção de que vocês podem ter pecado, vamos pedir a Deus que perdoe os nossos pecados, perdoe os pecados de vocês, consagrem-se ao Senhor, apresentem-se ao Senhor. Jó deu um verdadeiro exemplo sobre a postura do adorador numa sociedade perversa, no meio de gente que pode estar cometendo as maiores barbaridades do nosso lado. Deus tem misericórdia de nós. Deus tem misericórdia da minha família. Deus tem misericórdia dos meus filhos. Deus tem misericórdia dos meus netos. Deus tem misericórdia dos meus irmãos. Deus tem misericórdia dos meus pais. Deus tem misericórdia de nós. Era esta a intenção de Jó, sua família vivendo debaixo da graça e da misericórdia de Deus, seus filhos sendo alcançados pelo perdão de Deus, conscientes, porque Jó os acorda, Jó os chama.
Jó não faz algo por eles ignorando o que estava sendo feito. Não, Jó os chama à responsabilidade. Venham cá, vamos orar juntos. Venham cá, vamos orar juntos e vamos colocar isso diante de Deus. Vocês podem ter cometido algum erro, vocês podem ter avançado um sinal, ultrapassado os limites do Senhor. Venham cá, venham cá. O adorador Jó nos ensina essa lição fantástica, a lição de alguém que quer um ambiente santificado, uma família santificada, uma empresa santificada, seus negócios santificados, apresentados ao Senhor, filhos apresentados ao Senhor, netos apresentados ao Senhor. O verdadeiro adorador, Jó me ensina também esta outra verdade. O verdadeiro adorador está ocupando o seu tempo com aquilo que ocupa o tempo de Deus. Interessante isso, né? Com aquilo que está no coração de Deus. Eu já falei isso aqui a vocês em outras ocasiões, a importância de alguém que está preocupado, preocupado com o que ocupa o coração de Deus, preocupado com o que ocupa a agenda de Deus. O verdadeiro adorador está ocupando o seu tempo, está interessado sim com aquilo que faz parte da agenda dos projetos de Deus. Quando eu olho para a experiência de Jó, quando eu observo a postura de Jó, eu encontro Jó escolhendo se apresentar ao Senhor da maneira que Deus esperava que ele se apresentasse. Era a prática de Jó, O texto diz isso, lá no capítulo 1, versículo 5, a versão NVI diz: essa era a prática de Jó. Essa era a conduta de Jó, era assim que Jó tinha escolhido viver, era assim que Jó decidiu andar. Jó decidiu viver, Jó decidiu andar, ocupado com aquilo que envolvia o coração de Deus, que estava no coração de Deus, que ocupava a mente de Deus. Jó viveu interessado, estava separado para buscar a Deus, uma vez que ele queria, sem pressa, sem afobação, ele queria andar debaixo do olhar do Senhor. O verdadeiro adorador ocupa-se, preocupa-se, separa tempo de madrugada. Jó constantemente buscava o Senhor, procurava o Senhor, ocupava seu tempo na presença de Deus. E aí, Senhor, o que o Senhor tem para mim? E então, Senhor, o que o Senhor espera de mim? Na condução da minha casa, na condução dessa minha empresa, o que o Senhor tem, o que o Senhor espera? Querido irmão, minha querida irmã, ocupe mais o seu tempo, envolva um pouco mais do seu tempo com as coisas que ocupam o coração de Deus. Aproxime-se de Deus, queira conhecer, queira experimentar aquilo que o Senhor tem para a sua vida, na sua caminhada profissional, na sua caminhada familiar, na sua caminhada eclesiástica. Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim, a fim de que eu seja uma bênção no meu trabalho? O que o Senhor tem para mim, a fim de que eu seja uma bênção na minha família, na minha casa? Senhor, o que o Senhor tem para mim, a fim de que eu seja uma bênção, uma ferramenta, um instrumento vivo junto à minha igreja? O que o Senhor tem? Era assim, e a Bíblia diz isso a respeito de Jó. Era assim, era desse modo.
Era essa a prática constante de Jó. Capítulo 1, versículo 5. Mas eu também aprendo através dessa experiência de Jó, que tal era a intimidade e a relação profunda de Jó com Deus, que o próprio Deus se levanta para dar testemunho de Jó. O próprio Deus se apresenta para falar, e falar com propriedade, falar com alegria, existe uma expressão popular que diz, falar com a boca cheia. Deus tinha prazer em dizer, viste o meu servo Jó? Que alegria! Que alegria! Dominava o Senhor, dominava o Deus eterno, o Criador, falando da sua criatura Jó. Era o Criador falando da criatura, o próprio Deus falando, ele na condição de adorado, a respeito do seu adorador. Deus continua à procura de verdadeiros adoradores. Você entendeu isso? Deus continua procurando adoradores, como um dia encontrou Jó, como um dia achou Jó, como um dia percebeu em Jó essas qualidades que saltaram aos olhos do Senhor. E ele diz, versículo 8, na tradução NVI, diz assim, reparou o meu servo Jó? Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. O que é isso? Vamos especular? 500 mil pessoas viveram nos dias de Jó? Vamos especular? 1 milhão de pessoas? Ponha o número que você quiser. Ponha 10. Ponha 100. Ponha 100 mil. Deus diz, não há ninguém na terra como ele. Não há ninguém na terra como ele. Reparou em meu servo Jó? Deus fala com alegria, é o meu servo irrepreensível, é o meu servo íntegro, que foge do mal, que foge da corrupção desse mundo, é o meu servo Jó, que teme a mim. Ele não apenas é irrepreensível, ele não apenas foge do mal, ele não apenas é íntegro na sua postura, na sua conduta, ele teme ao meu nome. Sabe, meu querido, o Senhor, anos mais tarde, teria um outro, sobre quem lançaria o seu olhar e também daria testemunho. Sabe quem? Jesus Cristo. A voz do Senhor, do mesmo Deus, soou e disse, este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. A boca de Deus testemunhou algo semelhante a respeito de Jesus Cristo. O Senhor faz com que João Batista se levante e reforce esse testemunho. Além dos profetas, no Velho Testamento, João Batista vem e diz, este é aquele de quem eu falei que não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista apontou em todo o tempo
para Jesus Cristo, falando de Jesus como servo que seria obediente até a morte. E como você sabe, a mais vexatória morte é a da cruz, no meu e no seu lugar. Jó reparou nele. Eu posso falar, olha que coisa, Deus diante de Satanás disse: você reparou nele, eu posso falar, é meu servo íntegro, é meu servo que me teme a mim como único Deus, é meu servo que se desvia do mal, é meu servo. Eu não tenho dúvidas de que o Senhor, ao longo da história da humanidade, tem encontrado tantos outros homens e mulheres sobre o qual Ele tem lançado o seu olhar e diz: é meu servo, é minha serva, é meu servo, é minha serva, porque ele é íntegro, ela é íntegra, se desvia do mal, ele é íntegro, ela é íntegra, teme a mim como o único e verdadeiro Deus de sua vida. É meu servo, é minha serva, é íntegro, é íntegra, é irrepreensível, é alguém que teme o meu nome, é alguém que tem compromisso comigo, é alguém que conhece o que passa no meu coração, é alguém que se preocupa com aquilo que preocupa o meu coração. É meu servo. Oxalá que o Senhor também dê esse testemunho ao nosso respeito. É o meu servo, é a minha serva. Que o Senhor esteja olhando sobre mim e sobre você, e a despeito de tantas falhas, de tantas faltas, o Senhor, por graça, por misericórdia, possa em algum instante, em algum momento dizer: é meu servo, é minha serva. Às vezes o Senhor usa as pessoas próximas de nós, e algumas Deus usa como usou João Batista a respeito de Jesus, dizendo: é um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus, um homem íntegro, um homem que teme ao Senhor, um homem que se afasta do mal. Ali vai uma mulher, uma serva de Deus, uma mulher íntegra que teme a Deus, que se afasta do mal. Testemunho. Jó tinha a seu favor o testemunho do próprio Deus. Deixa eu dizer uma coisa a você: o adorador que Deus procura, e o texto de João nos lembra isso, e chegou a hora em que o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade, e Ele procura a tais adoradores que assim o adorem. Um adorador de verdade reconhece que tudo que tem, que tudo que possui, não é seu, veio dele, pertence a ele, tudo. Você não esqueça o texto de Deuteronômio 8 que lemos nessa noite. Não esqueça o texto que lemos esta noite. Tudo vem dele. Tudo. Quando eu olho para a experiência de Jó, a condição de um homem próspero, um homem rico, um homem que tinha muitos bens, tinha muitas fazendas, tinha muitos empregados, tinha, e o texto do capítulo 1 vai dizer toda a riqueza de Jó. E em dado momento, por conta da percepção do que estava acontecendo em sua vida, diante da destruição que se abateu sobre ele, com a permissão de Deus, quando perdeu tudo, já não tinha mais os filhos, todos mortos, já não tinha mais os bens, todos tomados, roubados ou incendiados, destruídos pelo fogo, já não tinha mais nada. Ele abre a boca e então diz: escuta, nu
eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Compreende isso? Compreende isso? Nu saímos do ventre das nossas mães, nus, todos nós, nus, seremos levados à terra, consumirá. Tudo o que temos foi o Senhor que deu, tudo vem dele, vem das mãos dele. Por favor, sabe o que eu quero dizer com isso a você? Não permita que nada, ninguém tome o lugar que é de Deus na sua vida e só dele. O gado de Jó não tomou o lugar que era do Senhor na vida dele. Os filhos de Jó, a quem muito amou, não tomou o lugar de Deus na vida dele. Jó os amou, sim, os amou, mas Jó amou ao Senhor mais do que aos seus filhos. Jó teve prazer com as riquezas que ganhou, sim, teve, mas o maior prazer de Jó era saber que o Senhor estava com ele, o Senhor o sustentava. Não permita que casa, carro, bens, joias, vestidos, conhecimento, diplomas, certificados, não permita que ninguém tome o lugar de Deus na sua vida. O Senhor deu, o Senhor levou, bendito será, continua sendo, para sempre é o nome do Senhor. O verdadeiro espírito do adorador reconhece que tudo que possui vem das mãos do Criador, vem daquele que está acima de nós, na condição de provedor, vem dele. Aprendo com Jó, e como aprendo com Jó que o adorador que Deus espera que eu seja, o adorador que Deus espera que você seja, escute o que vou dizer, mesmo nas situações mais adversas, permaneça íntegro. Sabe o que eu chamo de condição mais adversa? Chegou um instante em que a mulher de Jó, a sua companheira, a mãe dos seus filhos, a mulher por quem ele se apaixonou, chegou do lado dele e disse o seguinte: ainda permaneces íntegro? Perdeste tudo, perdeste teus filhos, perdeste teus bens, tuas fazendas, teu boi, perdeste tudo, não te resta nada, agora estás a perder a saúde. É a companheira de Jó, é a mulher com quem ele decidiu viver todos os dias de sua vida, é a mulher com quem ele deitava-se ao lado dela. Ela chega do lado dele e diz agora: ainda continuarás sendo íntegro? Amaldiçoa esse Deus e morre. Capítulo 2, versículo 9, amaldiçoa esse Deus e morre. Versículo 10, olha a voz do adorador, olha a resposta do adorador, olha a conduta, olha a escolha do adorador. Se receberemos o bem, ou se recebermos o bem da mão do Senhor, não também receberemos o mal?
Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios, permaneceu íntegro. Receberemos o bem da mão de Deus e não receberemos o mal? Como assim? Como eu vou reconhecer que Deus apenas é alguém, é um ser que se apresenta a mim para me dar coisas, para me presentear, para me surpreender com dádivas, com presentes, mas não é um Deus que através das adversidades, que através do tempo difícil, que através de uma enfermidade, que através do luto, que através da perda, que através da doença, que através do desemprego, também será capaz de ser Deus presente, vivo. Como não? Falas como uma louca. Foi isso que Jó disse. Falas como qualquer doida, louca. Como assim? Eu não sirvo a um Deus que existe só para fazer carinho na minha cabeça e me dar presentes. Eu sirvo a um Deus que existe também para me tomar nos braços dele e me acolher, e me confortar, e me consolar no dia da adversidade, no dia do choro, no dia da dor, no dia da solidão. Eu sirvo a um Deus que caminha comigo em todo o tempo, no dia da angústia, no dia da injúria, da difamação, da perseguição, da traição, do abandono. Ele é Deus e continua sendo Deus. Eu sirvo a esse Deus, mulher. Meu irmão, minha irmã, o verdadeiro adorador, o adorador que Deus espera que eu e você sejamos, não sucumbe na adversidade. Ele continua confiante no socorro do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Estamos vivendo numa pandemia. Eu sei que o meu Redentor vive. Estamos vivendo no meio de tanta gente que sucumbe, que parece desaparecer entre os nossos dedos. Pessoas queridas, pessoas da família, amigos, sendo vitimados por uma pandemia. Eu sei que o meu Redentor vive. É Ele quem me sustenta, minha vida é dEle, minha vida está nas mãos dEle. Eu sei, eu não vou abandonar esse Deus, mulher. Era isso que Jó estava dizendo. Você fala como uma louca. Eu não vou abandonar esse Deus. Ele cuidará de mim. Ele me sustentará. Ele por fim se levantará. E é isso, é exatamente assim que eu quero encerrar a minha reflexão nesta noite. O verdadeiro adorador experimenta do favor, da misericórdia e do cuidado de Deus de uma maneira extraordinária. Lá no final do livro de Jó, capítulo 42, diz o texto, por favor, guarde isso. Então respondeu Jó ao Senhor: eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Versículo 7, acabando o Senhor de dizer a Jó essas coisas, disse a Elifaz o tenita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto com o meu servo Jó. Os amigos de Jó
foram infiéis, foram desleais, foram covardes com ele, e Deus os repreendeu, e Deus os exortou. Continua o texto e diz o versículo 10: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e deu o Senhor a Jó o dobro de tudo o que antes possuíra. Vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos os que antes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram com ele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um lhe deu uma peça de prata, um anel de ouro, e assim o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. E ainda teve 7 filhos, 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, da segunda Késia, e o da terceira Queren-Hapuque. E em toda a terra, escute isso, não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Depois viveu Jó 140 anos, e olha, viu a seus filhos, aos filhos de seus filhos, e aí vai, até a 4ª geração, aos filhos dos seus filhos, aos filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos seus filhos. Entendeu? É assim que Deus faz, é assim que Deus se revela ao homem, à mulher, ao adorador, que adora o Senhor em espírito e em verdade, como o Senhor quer e espera que o adoremos. Vamos orar? Curve sua fronte. Eu gostaria que você falasse com Deus sobre a sua condição hoje. Eu quero ser um adorador, Senhor. Eu quero me envolver com o Teu reino, eu quero priorizar o Teu reino. Eu reconheço que tudo que tenho veio das Tuas mãos, tudo que tenho é Teu na verdade, tudo que recebo, tudo que chega a mim vem pela provisão do Senhor. Senhor, mantenha-me na Tua presença como um homem íntegro, reto, temente a Ti, e que se afaste do mal, como Jó nos inspira nesta noite. Senhor, tem compaixão de nós, tem misericórdia das nossas vidas, ajuda-nos, orienta-nos, toma-nos, ó Deus, pelas mãos, como o Senhor tomou a Jó, e nos dá, Senhor, a real percepção do que Tu tens, do que Tu esperas, do que Tu desejas de nós, a fim de que caminhemos em obediência, caminhemos em sujeição, caminhemos como um adorador que o Senhor espera que sejamos. Nos dê uma semana na Tua presença, guarda-nos, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te dê uma semana feliz, cheia de paz, no nome de Jesus. Amém. Senhor, Tu és onipotente, pois Tu podes tudo, e não há nada impossível para Ti. Senhor,
Senhor, tu és onipresente, pois tu estás em todo lugar. Tua presença nos ajuda a caminhar. Nossas vidas só dependem do teu poder para viver. Entregamos nossos louvores, pois só tu és merecedor. Ó Senhor, fica conosco e nos ajude a lutar contra todo o mal que vem nos assolar. Senhor, és tão amoroso, pois teu amor é infinito. Tu nos ama cada dia mais e mais. Senhor, a ti suplico agora que tu nos enches com o teu poder. A ti queremos engrandecer, ó meu Jesus. Senhor, a ti nós somos gratos, pois tu nos deste a salvação. Quando morreu naquela cruz pra nos salvar. Nossas vidas só dependem do teu poder para viver. Entregamos nossos louvores, pois só tu és merecedor. Ó Senhor, fica conosco e nos ajuda